Saudações, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 9 de fevereiro de 2022, e eu sempre gosto de dizer que eu não gosto muito de debater temas que estão em excessiva evidência, mas eu acho que este é um caso excepcional, incontornável, até porque ele toca em vários temas que eu estou regularmente tocando neste canal. Então não tem jeito, vamos ter que falar sobre o caso Monark, que inclusive vai entrar na frente de outros vídeos que já estavam prontos para ser publicados antes. Mas vamos lá, eu pretendo dividir esse vídeo em basicamente 4 grandes partes, ele promete ser longo, que primeiro é o caso Monark em si, a pessoa Monark, depois a questão da liberdade, a questão do nazismo, tá cheio, tá enorme confusão aí, e por fim, a questão da hipocrisia, que eu acho que é onde eu pretendo dar um fechamento. A questão é o seguinte, Monark sempre foi um imbecil, se não fosse imbecil não era ANCAP, né? Ele sempre disse coisas parecidas, análogas a isso, nem sei se essa foi a pior, assim, em termos de estupidez e falta de noção de realidade. Finalmente ele pagou o preço, então na minha opinião já vai tarde, é uma pessoa que não contribui para um debate, tudo bem, ele tem lá alguma sensatez em alguns pontos, tem lá algum carisma, alguma simpatia, então não vou dizer que é uma coisa assim que é tão trágico quanto tem outros por aí, não. Mas longe de ser um influenciador realmente que a gente gostaria de ter. Então não sinto menor falta. Pode ser demitido, eu acho aquele flow lá também. Mas olha o tanto de bizarrice que tem aí por trás, que tem que ficar atento. Olha só, não é a primeira vez que o Monark defende a ideia de que mesmo discursos que são tidos como potencialmente nocivos, ou são potencialmente nocivos, associados a danos objetivos contra determinados grupos de pessoas, não é a primeira vez que ele defende isso. Ele já falou coisas parecidas, como por exemplo dizer que sim, que o racista tem direito de dizer lá que não gosta de negro, que negro é inferior, que não sei o que o cara tem direito de ser misógino, de ser homossexual, não sei, tudo bem, disse isso tudo. Só que dessa vez ele falou um negócio que evoluiu para essa questão de defender o extermínio de judeus. E aí deu no que deu. Percebe a mensagem que isso passa? A mensagem que isso passa, que aliás a esquerda deveria se aproveitar para pegar esse gancho aí, é que o problema não é o fato de você fazer uma defesa moralmente problemática, ou uma defesa eticamente condenável. É quando você faz uma defesa contra um grupo poderoso. Você falou impunemente sobre vários tipos de minorias, vários tipos de grupos lá, que não são tão evidentes em termos de poder, apesar de que tem lá seu poder. Mas quando falou contra um grupo forte, aí ele se ferrou. Então a mensagem que você passa qual? Não é que você não deva dizer tais coisas, não deva fazer tais coisas, é que você não deve fazer tal coisa contra determinadas pessoas poderosas. Então essa situação toda passa esta péssima mensagem como sempre. Mas vamos lá. Dentro de toda a sua insensatez, a sua estupidez, o Monark é daquelas pessoas que acredita que liberdade pode ser uma espécie de direito absoluto que se sobrepõe a todos os outros, que é fundamental a tudo mais. E isso é de uma estupidez monumental, porque a liberdade em si, ela é um valor, ela é uma virtude, que ela é uma coisa que a gente busca, que a gente deve procurar, que a gente deve conquistar, que a gente deve cultivar, mas ela, além de ser limitada, de ter que ser limitada, ela não é um valor que se sustenta por si próprio. A liberdade nunca pode ser fundamento de coisa alguma. Ela nunca pode ser a estrutura fundamental de coisa alguma. Por motivos óbvios, que qualquer forma de estrutura, qualquer forma de fundamentação é algo restrito, é algo físico, é algo que limita um horizonte qualquer de eventos. Veja só, a liberdade, ela é um valor que ela não é infinitamente extensível, ela não pode ir crescendo sempre. E ela também não é um valor perfectível, ou seja, que ela atinge uma perfeição ideal e dali você não consegue alterar mais. Ela é um valor otimizável, um valor que quando você atinge um ponto ideal, se você tentar aumentá-la, ela piora. Por exemplo, vou dar um exemplo de um valor infinitamente extensível, é a riqueza. Você pode, não tem um limite teórico para o quanto é possível uma pessoa ser rica. O cara pode ser um bilionário, ter 10 bilhões, ter 100 bilhões, pode ter 1 trilhão. Em tese, vai ter um limite físico, pragmático da quantidade de riqueza do mundo, mas nada impede que você construa novas riquezas, colonize outros planetas. Então, a princípio, não existe um limite teórico para o quanto uma pessoa possa ser rica. Ou seja, é um valor infinitamente extensível. Por outro lado, vamos pegar um outro valor, uma coisa cara a nós mesmos, saúde.
Saúde não é um valor infinitamente extensível, é um valor perfectível. Por quê? Porque você atingir um grau de saúde ideal, você não tem como dobrar aquele grau. Vamos supor que você atingiu aquele ser humano de saúde perfeita, ele nunca adoeceu, ele vai viver muito tempo, todos os seus processos funcionam perfeitamente, ele nunca passa mal, tudo é maravilhoso nele. Então atingiu aquela perfeição ali em termos de bem-estar e saúde. Aí você chega, então agora vamos dobrar a saúde. Não, não faz, nada que você fizer vai fazer diferença, atingiu um patamar ali que não passa mais. A não ser que você acredite que além disso ela vai ficar imortal, vai ter superpoderes, não sei o que. Mas o fato é que ele é um valor perfectível. A liberdade nem é infinitamente extensível, nem é perfectível. Ela é um valor otimizável. Ela chega num determinado ponto que não tem como, não só não tem como acrescentar mais, mas se você tentar aumentá-la, ela diminui. A liberdade, mesmo se for relativa a uma única pessoa, ela vai chegar, tem um certo grau de limitação que se ela for além disso, ela começa a prejudicar a própria liberdade. Por exemplo, aquela famosa frase que a sua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Você chega a um determinado nível, onde tem um grau ótimo de liberdade ali, e todas as pessoas estão respeitando apenas os direitos fundamentais básicos das outras. Para você pegar uma pessoa e dobrar, triplicar a liberdade dela, só você começa a invadir o espaço de liberdade das outras. Então, ou seja, no montante geral, a liberdade vai diminuir. Então ela tem esse valor ótimo. E isso é tão evidente que mesmo a liberdade estando fortemente associada ao poder, você só pode ter liberdade quando você tem um certo grau de poder. Você tem que ter alguma capacidade para poder exercer essa liberdade. Se você aumenta demais também, algumas dessas liberdades vão sendo perdidas. Isso é tão autoevidente que até quando você assume um grande cargo, você se torna uma pessoa muito rica, uma pessoa muito poderosa, um político poderoso, você começa a perder uma série de liberdades. Você não pode mais sair na rua à vontade, porque as pessoas te assediam, você passa a ser alvo de determinados interesses, você pode correr o risco de sofrer um atentado. Ou seja, a liberdade é um valor tão delicado, tão instável e tão que demanda um ponto de equilíbrio tão preciso, que mesmo quando você, em situações que aparentemente nos fazem crer, mas se o cara aí, eu posso tornar ele mais poderoso, ele fica mais livre. Não, às vezes é ao contrário. Liberdade é um fator extremamente difícil de você atingir o grau ideal e frequentemente quando você atinge acidentalmente ele acaba caindo. Por aí que você vê que todos esses discursos de que a liberdade disso é absoluta são idiotas, porque a liberdade em si não pode ser absoluta para nada. Não só liberdade, mas direito nenhum pode ser absoluto. A gente pega a tríade da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, vamos pegar de trás para frente. A fraternidade é um valor infinitamente extensível, porque a princípio não tem um limite teórico claro para o quanto você pode ampliar aquele círculo de fraternidade, de considerar aquelas pessoas como seus irmãos, de dar uma grande consideração a essas pessoas. Você pode atingir toda a população da Terra e depois começar a atingir os animais, começar a pensar em outros planetas, outras civilizações. Não tem limite. A igualdade é um valor perfectível, ou seja, você consegue chegar, é possível chegar teoricamente a uma igualdade absoluta. Mas não tem como você passar. Chegou na igualdade absoluta, chegou na identidade, não tem como ficar duas vezes mais igual. Vai ficar, não adianta você tentar jogar mais igualdade ali. E a liberdade é um valor otimizável. É o mais instável de todos, é o mais delicado. E curiosamente é por onde começou todo esse processo da modernidade, não é? Falando especificamente em liberdade de expressão, é autoevidente que essa liberdade não tem como ser, como todas as outras, não tem como ser absoluta. Veja só, eu não estou dizendo que não é que você não possa dizer alguma coisa. Poder você pode dizer tudo, mas você vai sofrer consequências. E essas consequências nem necessariamente têm que estar previstas em lei. Você pode chegar para qualquer pessoa e dizer o que você pensa exatamente na lata, na cara dura, sem se importar com nada, mas isso vai ter uma consequência. Aquela pessoa pode fechar a cara com você, não ser mais seu amigo, pode descer uma porrada e pode acontecer qualquer coisa. Então, essa é a questão. Você falar, você pode falar, falou, e teve consequências. Então, essa é a questão. Você pode ter a sua liberdade de dizer ou fazer alguma coisa, mas você também tem a sua liberdade de reagir àquilo que você disse. Sendo assim, elas se anulam. Então, não. Se você entende que você não tem liberdade a partir do momento que você passa a ter consequências, então é auto-evidente que você não pode ser livre para dizer o que você quer. Ou se você quiser exercer essa liberdade, você vai sofrer essas consequências. Ou seja, a liberdade mesmo se limita, ela se contradiz. É o famoso paradoxo das liberdades, né? Tudo que eu descrevi aqui, eu costumo utilizar esse termo. Você tem uma situação tal onde as liberdades entram em choque umas com as outras, elas se anulam e acabam se invalidando. Não precisa ir muito longe. Você
a liberdade que você tem de fazer determinadas coisas é contida pela legislação. E se você ultrapassa as legislações, você começa a tirar a liberdade das outras pessoas. Então ela é assim. Então pronto. Daí não dá para defender essa idiotice absoluta de que qualquer tipo de liberdade deve ser total e que você não pode ter consequências a esse respeito. Sempre vai ter consequências. As consequências não necessariamente têm que ser apenas legais, frequentemente são culturais. E não adianta você defender que não haja restrições legais para isso, porque é comum esse argumento desses ANCAPzinhos imbecis, né, de que não, tudo bem você ter restrições das outras pessoas, que você vai sofrer consequências pessoais, mas as consequências não deveriam ser estatais. Esse é o tipo do imbecil que não entende que a organização estatal, a organização pública da legislação, ela é a correspondência direta da organização social, não dá para dissociar uma coisa da outra. Se existe uma coisa, uma legislação proibindo ou restringindo alguma coisa, é porque tem uma sociedade que apoia aquela restrição, na grande maioria das vezes. Então as coisas estão correlacionadas. Acontece que o grau de restrições pessoais, culturais, tende a ser maior do que o legal, tem que ser um pouco mais específico, embora também haja algumas poucas exceções. Mas elas estão intimamente relacionadas, não dá para separar uma coisa da outra. Você não pode esperar, meu Deus do céu, você não pode esperar que o sistema judicial não regule questões que são absolutamente cruciais para a maioria das pessoas. E é por isso que existe lei contra injúria, contra ofensa, contra qualquer tipo de agressão de coisas que ofendem, simplesmente. Então, voltando, como o monarca é muito burro, e sempre foi mesmo, ele acredita nessa baboseira que você pode dizer o que você quer, e deu no que deu. Eu entendo o que o monarca quis dizer. Pelo menos eu penso que entendo. E eu estou sendo um pouco benevolente, né? Só que o que ele quis dizer também é burro e também inconsequente. No fundo, ele evidentemente não estava defendendo que a pessoa deveria ter o direito de sair matando judeu por aí. Acho que isso é meio evidente. Ele só queria dizer, não, a pessoa só tem o direito de dizer isso, não precisa... Tem que estabelecer um limiar aí entre o poder de você dizer, aquilo de você fazer. Então eu entendo essa questão, ele quis dizer. Mas é evidente que há uma continuidade entre uma coisa e outra. E além do mais, é aquilo que eu vivo sempre colocando. Tem que ter muito cuidado com o campo semântico, com as palavras, porque se você quer dizer alguma coisa, você tem que estar certo que as pessoas então estão entendendo o que você está dizendo. O que aconteceu ali quando ele falou com a Tabata Amaral ali, é que ele estava dizendo uma coisa, a Tabata estava entendendo outra, e ela expressou o que ela estava entendendo, e o imbecil, em vez de pegar aquilo ali e dizer, não, mas não é isso que eu quis dizer, que é o básico da discussão, não, ele entrou ainda mais, e aí ficou parecendo que ele realmente estava defendendo aquilo que ela estava dizendo, ele nem para dar uma pausa, para tentar reorganizar as ideias, num momento que ainda poderia ter salvado a situação. Olha, o fato é que você, sim, eu compreendo que eu tente defender essa noção de que você tem um certo grau de liberdade de discurso maior do que um grau de liberdade de ação. Perfeito. Então, o que ele coloca é, não, você não tem direito de ir lá e agredir a pessoa na rua. Mas você pode, de repente, dizer que a pessoa merecia ser agredida. Então, ele entende isso. Sim, pessoalmente eu discordo. Eu até concordo que o grau de discurso pode ser maior de ação, mas tem que ser maior. De fato é. Mas ele tem limites também, né? Você não pode ficar deixando que pessoas incentivem determinados tipos de discursos que tendem a levar a determinados tipos de ações. Mas por baixo de tudo isso, tá aquela velha hipocrisia e imbecilidade de sempre, que é de você não ter noção do que é nazismo. Porque o que aconteceu? Não só a Tabata Amaral entendeu, como o monarca deixou ser entendido que o nazismo, você pode reduzir o nazismo a matar judeu. Bom, eu tenho certeza que o Kim Kataguiri, que é muito menos burro, quando ele diz que achou que estava errado a Alemanha ter proibido o nazismo, também não estava querendo dizer que estava errado a Alemanha ter proibido a discriminação contra judeus. Estava querendo dizer outra coisa, uma coisa um pouco mais próxima da verdade. O que é mais próximo da verdade, meu amigo, é que no programa nazista não estava previsto o Holocausto. Esse pessoal pensa efetivamente que foi assim. Hitler, lá, fundar o partido, diz o seguinte, pessoal, aqui estamos fundando o nazismo, nosso objetivo é exterminar não sei quantos milhões de judeus. Não, senhor vice, você leu o Mein Kampf do Adolf Hitler, não está prevendo o holocausto, não está prevendo ações concretas em massa, não está prevendo pogroms nesse sentido. O programa nazista que se estabeleceu, que funcionou na Alemanha por décadas antes de chegar na Segunda Guerra, não previa esse tipo de coisas.
Quando foram surgir os primeiros campos de concentração, qual que era o objetivo dos campos de concentração? Era reeducar pessoas que tinham condutas perigosas. Qual era a primeira conta número 1, para o qual o nazismo foi criado? Anticomunismo. Os campos de concentração nazistas foram criados para prender comunistas, para que eles fossem reeducados e tirassem as ideias comunistas da cabeça. Até você chegar, e foi preso homossexuais, foi preso testemunhas de Jeová, foi preso ciganos, foi preso pessoas que eram simplesmente adversárias do regime, alguns criminosos comuns, e foram presos judeus, e posteriormente, quando veio o processo de extermínio mesmo, que já era no estágio mais adiantado da guerra, e aí deu no que deu, mas você vê que foi um processo contínuo, que quem estava lá atrás não tinha como achar que ia dar naquilo, embora pudesse prever algumas hostilidades, pudesse prever, por quê? Porque as hostilidades já estavam presentes na sociedade alemã, que tinha uma enorme comunidade judaica, e já existia muita hostilidade, já existia muita predisposição. O nazismo não inventou isso não, e mais, isso existia no mundo inteiro. Uma das coisas mais hipócritas que se faz hoje é tentar transformar o nazismo de bode expiatório como se fosse só ele o responsável pelo antijudaísmo. Sendo que todo mundo era antijudeu. Nos Estados Unidos tinha pessoal que era contra judeu, no Brasil o pessoal não gostava de judeu, não ganhou nenhum. O pessoal foram perseguidos no planeta inteiro, especialmente pela religião cristã. Não é uma coisa que o nazismo inventou, só que agora o que o pessoal faz é como se a culpa toda fosse do nazismo, você pudesse tirar o seu da reta, né? Não, eu não tenho nada a dizer, é o nazista que fazia isso. Caramba! Mas todo mundo tinha esse ranço, esse viés contra os judeus. E enquanto isso, o programa nazista originário ele tinha uma série de outros elementos que não tinham nada a ver com o assunto. Ele tinha um conteúdo programático econômico, de recuperação econômica, de recuperação política, de valorização da cultura, de uma série de questões trabalhistas. Então tudo isso está dentro daquele programa original. E se reduzir tudo isso a matar judeu é de uma estupidez atroz, que muita gente faz isso porque é imbecil mesmo e muita gente faz isso de propósito. Porque muitos desses elementos que estão previstos em paralelo dentro da visão nazista política e econômica, são elementos que pessoas como o próprio monarca hoje estariam frequentemente perseguindo, né? Incluindo, por exemplo, a presença do Estado em determinados aspectos e concessões de liberdades em outras, dependendo da situação também. Vamos lembrar sempre, é bom lembrar, nunca mais repetir, o nazismo conservava a propriedade privada dos meios de produção, e sendo assim ele era capitalista, ele fez privatizações, mas era bem lembrado, era uma privatização um pouco bem mais dirigida, não era que sendo privatizada para o estrangeiro, não privatizava para especulação financeira, ele deixava na mão de determinados grupos mais tradicionais da própria Alemanha e sob um controle bastante rígido do Estado, mas ainda assim era capitalista, foi em grande parte privatista, apesar de ter uma forte intervenção estatal em diversas outras áreas. E quando a pessoa reduz tudo isso ao nazismo, o que é o nazismo? O nazismo é aquele ideologia que matou 3 milhões de judeus. Essa boçalidade, essa simplificação estúpida. E você vê que praticamente todo o discurso que está sendo travado agora, nesse exato momento, eu vi vários vídeos que estão entrando nesse assunto, todos eles pensam assim, nazismo igual matar judeu. E aí vem aquele negócio, por que eu sou contra determinados tipos de proibição? Como, por exemplo, você proibir a venda do Mein Kampf. Se você pegar o Mein Kampf e ler, você vai encontrar um monte de problema ali. Não vai estar, essa ideia não vai estar lá. Ele é claramente anticomunista. Ele desce o cacete Marx, apesar de que ele tem também alguns vieses consonantes, geralmente em questões trabalhistas, em questões de organizações do Estado, mas é claramente anticomunista. Às vezes eu fico desconfiado que boa parte da proibição do Mein Kampf é exatamente para não denunciar mais, para não colar mais a imagem do anticomunismo com o nazismo, que é muito, muito correlata, né, por sinal, apesar que tem uma distinção clara. Então ele serve também a esse outro propósito. Mas o fato que, para encerrar essa parte de nazismo e envolvendo também hipocrisia, é que o debate pode até ter sido distorcido de forma desonesta em algum momento, mas a essa altura do campeonato já está totalmente estupidificado, emburrecido. Eu tenho certeza que quando o Kim Kataguiri falou que foi um erro ter proibido o nazismo, foi por outros fatores, porque ele sabia que tinham outros elementos ali dentro. Que você não pode reduzir o nazismo a vou matar judeu. Ele é um fenômeno mais amplo e mais complexo. E aí tem um ponto que eu considero também. Esse negócio de você ficar proibindo determinados tipos de manifestações e varrendo para debaixo do tapete, por um lado, cumpre um propósito de conter. Gera uma contenção, sim, não há dúvida.
E, por outro lado, ele se começa a desenvolver mais nas sombras. Mas o problema não é nem esse. O problema é que você perde a capacidade de debater argumentativamente com ele. Se você hoje for pegar um cara que é nazista mesmo e for articulado e colocar qualquer outra pessoa com senso comum para debater com ele, esse nazista vai massacrar, porque ele tudo vai mostrar que tudo que essa pessoa pensa sobre ele está errado. E aí o que acontece? O que você acha que acontece quando você joga para as sombras um determinado movimento político ideológico? E tudo que você diz abertamente sobre ele, praticamente tudo é mentira. Aí a pessoa toma contato com aquilo ali, com aquele negócio que já é subversivo, o jovem gosta de ser subversivo, assim, né? Aí começa a descobrir que não é nada daquilo, a imagem que ele passa a entender, putz, mentido pra mim a minha vida inteira. Você dá mais força ao movimento underground em vez de combatê-lo às claras, em vez de desmontá-lo de forma argumentativa, em vez de pegar, mostrar na estrutura histórica e ir lá num ponto e mostrar, olha, aqui que está errado, porque deu isso e aconteceu aquilo, isso aqui entrou em conflito com aquilo e deu aquilo outro. Não, você mente, fica fazendo, falsificando, distorcendo, até que chega um ponto que você nem sabe mais porque que aquilo ali foi proibido. Você inventa um delírio total e você aparta isso completamente da realidade. Mas indo para a reta final, que é essa questão da hipocrisia, e aí é que vai entrar na questão mais sensível mesmo. Olha, mas é claro que você não pode sair por aí impunemente defendendo o prejuízo de determinados grupos humanos apenas pelo fato de eles pertencerem a um determinado grupo humano. Você não deveria, não tem como, olha, você pode até expressar algumas ideias de racialista, eu acredito que a minha raça é superior, então eu quero que os membros da minha raça só se reproduzam entre si, que a gente tem um país só pra gente. Essas coisas são compreensíveis, que era mais ou menos a ideia do nazismo. Dá para entender isso. Não dá para entender, por exemplo, o cara chegar com raiz mariana aqui no Brasil, né? Se você quiser estabelecer um pensamento parecido no Brasil, tem que ser um pensamento integralista, literalmente, tanto no sentido colotativo quanto derivativo. Era isso que o integralismo fazia. Ele chegava a um consenso sobre o que era o brasileiro, que incluía os brancos, os negros, os índios, e aí você poderia formular uma visão de país que teria até alguns elementos assim mais xenófobos. Isso é compreensível, mas você trazer um nazismo mariano aqui para o Brasil, aí vem um bando de cara branco achando que você pode estabelecer aqui no Brasil, isso é idiotice, porque aqui você já não é. Se você tem esse pensamento genético, então você é um invasor, é você que está sendo expulso. Mas vamos lá. Então é claro que você não pode defender, não pode ser permitido que as pessoas falem determinados tipos de discursos que tendem a levar a hostilidade e a prejuízos concretos contra determinados segmentos da população. Só que a esquerda está fazendo isso, a neo-esquerda está fazendo isso abertamente, escancaradamente, com resultados concretos óbvios. Hoje é absolutamente permitido, é absolutamente incentivado que uma feminista vá em público expressar seu ódio por todo o gênero masculino, dizer que o homem pode ser castrado, pode ser exterminado, pode ser morto, ela pode dizer isso impunemente, e isso tem consequências objetivas concretas, porque nós estamos numa era que você pode inventar uma acusação de assédio ou de estupro sem nenhum tipo de fundamento, esse sujeito vai preso imediatamente e na prisão. Ele pode ser agredido, ele pode ser morto, pode ser estuprado, ele vai ter um prejuízo financeiro brutal, ele vai ter um ostracismo social, ele pode cometer suicídio, pode ser linchado na rua. E isso tudo está totalmente sintonizado com o discurso feminista. E esse discurso feminista está pegando isso abertamente. Embora eu não goste de fazer essa comparação de feminismo com o nazismo, porque o nazismo basicamente hoje é o maniqueísmo, assim, hipocritamente ilustrado, né, para você simplesmente não dizer que é do mal. Embora eu não goste de fazer essa comparação, existe uma analogia aí sim. Você pegar um determinado grupo, um determinado segmento da humanidade e dizer que esse segmento é o segmento criminoso, é o segmento responsável pela opressão, é o segmento violento, então tudo que você fizer contra eles é válido. E também nessas derivações, aí o sujeito vai e diz que não, o fascista tem que morrer, o nazista tem que ser executado. Você restringiu um determinado grupo humano e você está legitimando a violência letal contra esse grupo humano baseado nesse argumento de que ele é um opressor violento. Só que absolutamente todos os discursos que legitimaram violência contra seres humanos têm a mesmíssima característica, inclusive o discurso nazista quando chegou a este nível. Ele simplesmente dizia que o judeu era o opressor, é o explorador, é o cara que ferrava com a vida de todo mundo, é o cara que é muito rico e que é mesmo, é o cara poderoso, é o cara que está lascando com a gente. Entenda uma coisa, transformando isso no sionismo, o sionismo, que é o que pega o direito irrestrito do povo judeu de tomar aquele pedaço da terra de Israel, ele é a primeira grande ideologia vitimista que serve de padrão para todas as outras, inclusive feminismo.
Ele começa com um fato histórico concreto, claro, os judeus foram perseguidos mesmo, claro, mulheres também têm alguns problemas sociais históricos mesmo. Aí pega, exagera aquilo ali, hiperboliza, apaga o outro lado, até criar uma versão tão bizarra que perde já o contato com a realidade, e em nome daquilo ali ele vai justificando uma vingança, uma justiça infinita. E aí você legitima a desumanização do outro, que é o que estão fazendo na Palestina, que é o que o feminista faz, que tem resultados concretos, não é só discurso não. Todo dia, nesse exato momento, com certeza tem algum homem indo para a cadeia por uma acusação falsa, uma acusação que há tempos atrás não seria levada a sério porque não tem fundamento, e hoje, graças ao feminismo, essa acusação vai ser levada a sério, isso vai gerar prejuízos concretos, ainda que seja completamente mentirosa, e não vai ter nenhuma forma de ser compensado por isso, porque o Estado todo está contra ele. Então, nesse sentido, nesse exato momento, a mesma coisa que se denuncia que o nazista, que o fascismo está fazendo, o feminismo está fazendo pior. Porque ainda por cima é contra metade da humanidade. Então, e aí está a suprema hipocrisia, né? Você vê lá uma Tabata Amaral que é feminista, fazendo esse tipo de discurso, ao mesmo tempo que se alinha, e muito esquerdista por exemplo, se alinha, mas que não vê esse mesmo problema quando está no outro lado. É claro que existe uma distinção, não é a mesma coisa. Fazer um recorte étnico não é igual fazer um recorte de gênero, claro que não. Mas falando que serve como analogia, mas você não pode negar que hoje é perfeitamente permitido, aceito e tolerado você fazer discursos misândricos, discursos amplos contra ou discursos até contra o heterossexual, até discursos contra o branco, e isso resulta em prejuízos concretos para as pessoas, prejuízos não só financeiros, mas de restrição de liberdade e até contra a vida. Porque você inventa uma acusação de estupro contra um homem, ele é linchado na rua. Isso acontece todo dia. E aí você vai dissociar? Ah, não, mas então aqui eu posso falar à vontade, mas eu não defendo que tenha tal consequência. Mas você fala à vontade, está atento à consequência e ninguém vê. Por quê? Porque está enraizado, está estruturado. Da mesma forma, como no contexto, um certo nazista não via o quanto que o discurso dele era potencialmente perigoso, o quanto estava estruturado lá dentro, mas era invisível porque fazia parte da estrutura, da mentalidade da época. E faz parte da mentalidade dominante da nossa época, essa misa estruturada, esse ódio, inclusive, até contra os próprios fundamentos da sua civilização, esse ódio contra as próprias religiões que fundacionam, inclusive até estava fazendo um texto sobre essa invasão da igreja, esse movimento cretino desses Black Lives Matter brasileiros, tupiniquim, essa palhaçada está fazendo, essa fajutice, esse canal de racismo estrutural. Se você tem um pingo de noção de filosofia marxista, você deveria saber que o racismo não pode ser estrutural, ele é conjuntural. Mas para fechar essa parte, ó, recapitulando, eu falei um pouco do Monark, que é burro mesmo, do problema da liberdade, dessa questão do mal entendimento do nazismo e da hipocrisia enorme que está por trás de toda essa discussão, e voltando lá no começo, tanto de a coisa só ter consequências quando atinge um grupo poderoso, um grupo bem organizado, quanto pelo fato de que coisas perfeitamente análogas estão acontecendo nesse exato momento, a olhos vistos, e não só nessa questão misândrica, mas em outras áreas também, mas que estão sendo perfeitamente tolerados, apesar de serem perfeitamente análogos. Mas chega, eu nem queria ter falado disso, é porque realmente não teve como evitar. Ontem eu ia até fazer uma live surpresa aí, mas acontece que estava um problema de conexão lá, acabou não dando certo. E tem alguns vídeos aí para tocar em frente. Por favor, ajudem o vídeo lá da série Si a passar de 100 visualizações, né? Apesar de eu sei que muita gente não viu a série, às vezes não quer ver o vídeo também, porque a série é até pouco conhecida. Mas não tem spoiler. E fala de outras coisas também. E é isso, lembrando que dia 14 eu tenho a live do Xerian versus Kardashev, né, onde eu vou apresentar a minha escala de desenvolvimento tecnológico. E eu sou o Marcos Valério XR no dia 9 de fevereiro de 2022. Obrigado por sua atenção.